Capítulo 4. As mãos de Fiona tremiam enquanto ela despejava, dentro de uma lata, as folhas de chá que acabara de pesar. Sabia que não podia se desconcentrar. Se ele a visse fazer isso, seria despedida. Certamente era para isso que estava ali, para despedir alguém. Por que William Burton faria uma visita de surpresa? Para dar um aumento de salário a elas? Ele passou o próximo e ela ouviu seus passos lentos e medidos. Sentiu o olhar dele cravado em suas mãos que lacravam a lata e colavam o rótulo. Ele percorreu a mesa até o fim e foi para o outro lado. Na metade da fileira deteve-se. O coração de Fiona deu um salto. Não precisava vê-lo para saber onde estava. Atrás de Amy Caldwell. Sai daí, mandou-lhe uma ordem em silêncio, deixa em paz. Amy era uma moça simples de apenas 15 anos de idade. Seus dedos não eram ágeis, e algumas vezes ela esbarrava no prato da balança e derramava o conteúdo ou colava o rótulo errado. Todas as moças colaboravam, trabalhando um pouco mais para compensar a lentidão de Amy. Era o jeito delas de cuidarem umas das outras. Fiona pesou mais chá, rezando, para que Amy não cometesse algum erro, e ouviu então o som inconfundível do prato da balança. Seus olhos se desviaram, certeiros. Amy tinha derrubado o chá na mesa. E em vez de recolher as folhas, estava de pé, batendo o queixo com ar desamparado. Recolhe tudo, querida, sussurrou Fiona para ela. É isso aí, menina, segue em frente. Amy entendeu o recado e recolheu o chá da mesa enquanto Burton se afastava para aterrorizar outra moça. Fiona o assistia furiosa. O acidente de Amy se dera por culpa exclusivamente dele. Não teria errado se ele não tivesse ficado parado tanto tempo atrás dela, deixando a pobrezinha nervosa. William Burton era um dos mercadores de chá mais ricos e mais bem-sucedidos da Inglaterra. Viera do nada e se igualara aos nomes mais respeitados do ramo. Twining, Brooke, Fortune Mason, Tetley. Fiona conhecia a história dele e todo mundo conhecia. Ele tinha nascido e crescido em Camden Town, filho único de uma costureira já falecida cujo marido perecera no mar. Abandonou a escola aos 8 anos para trabalhar numa loja de chá e aos 18 anos, depois de árduo trabalho e muita economia, comprou uma loja e transformou-la no alicerce daquilo que mais tarde seria Burton Tea. Nunca se casou e não tinha família. Fiona admirava a determinação e perseverança que o impulsionaram ao sucesso, mas não gostava do homem. Não conseguia entender como alguém que tinha vivido e escapado da miséria não mostrava compaixão por aqueles que deixara para trás. Burton terminou sua ronda e em seguida chamou o Sr. Minton. Fiona ouviu quando conversavam. Ainda havia um outro homem. Podia ouvir a voz dele. Arriscou uma olhadela e notou que Burton apontava para várias moças enquanto Minton negava com a cabeça, e o terceiro homem, alto, corpulento e ricamente vestido, consultava seu relógio. Depois, visivelmente constrangido, Minton se dirigiu a elas. Atenção, meninas! O Sr. Burton acaba de me informar que os diversos projetos de expansão recentemente realizados demandam drásticas medidas econômicas. 55 rostos, inclusive de Fiona, voltaram-se para o gerente. Elas não entendiam a retórica dele, mas sabiam que não era coisa boa. E isso significa que terei que despedir algumas de vocês. Ele continuou, provocando um arfar coletivo. As que tiverem os nomes enunciados, façam um favor de ir ao meu escritório para receber seus salários. Violet Sims, Gemma Smith, Patsy Gordon,
Amy Caldwell. A lista atingiu o total de 15 nomes. E Minton, que, segundo o que Fiona testemunhou, pelo menos teve a decência de se mostrar constrangido, acrescentou: Fiona Finnegan. Ai, meu Deus, não. O que diria para sua mãe? A família precisava do salário dela. Será multada em 6 pences por conversar. Se houver mais conversas, qualquer barulho, as responsáveis serão multadas. Agora voltem ao trabalho. Fiona piscou para ele, aturdida e aliviada por não ter sido despedida, e furiosa por ter sido multada apenas porque tentou ajudar Amy. Ela ouviu ao redor o movimento das 15 moças em choque, que soluçavam enquanto recolhiam seus pertences. Fechou os olhos. Pequenos pontos luminosos e brilhantes surgiram atrás de suas pálpebras. Era raiva pura e forte dentro dela. Tentou repelir esse sentimento. Respirando fundo, abriu os olhos e pegou a concha que usava para recolher o chá. Mas não pôde deixar de olhar as pálidas e trêmulas companheiras que se dirigiam para o escritório de Minton. Sabia que Vi Sims trabalhava para o seu próprio sustento e da mãe doente. Jem tinha 8 irmãozinhos e um pai que deixava todo o salário no bar. E Amy era órfã e vivia num quartinho com a irmã. Onde encontraria outro emprego? Como começaria a semana seguinte? Foi a visão de Amy desnorteada, maltratada e congelada que levou Fiona a tomar uma atitude. Pôs bruscamente a concha na mesa. Se Burton queria puni-la por ter falado, teria que ouvir o que ela tinha a dizer. Dirigiu-se resoluta ao escritório de Minton, passando pelas moças que esperavam pelos seus salários. Para um homem supostamente esperto, William Burton era uma verdadeira mula, ela pensou. Ele as observava como um todo. Será que não percebera como o processo inteiro era ineficiente? Obviamente despedir aquelas moças para poupar dinheiro, mas se fizesse melhor uso do trabalho delas, poderia fazer mais dinheiro. Ela já tinha tentado falar isso seguidamente para o Sr. Minton, mas ele nunca ouvira. Talvez agora ouvisse. Com licença, disse Fiona, desviando-se de outra moça à porta. O Sr. Minton estava em sua escrivaninha manipulando o dinheiro. O que é? Ele disse bruscamente, sem ao menos olhá-la. Absortos sobre um livro, Burton e seu companheiro ergueram os olhos. Fiona engoliu em seco, incomodada com o olhar de ambos. Já que a raiva a tinha levado até lá, ela deixaria o medo de lado. E se deu conta de que talvez estivesse frita. Desculpe, Sr. Minton. Ela fez força para sustentar a voz. Mas despedir essas moças é uma falsa economia. Agora ganhava a atenção de Minton. Ele ficou olhando para ela por um tempo que pareceu uma eternidade até encontrar a própria voz. Estou terrivelmente constrangido por isso, Sr. Burton, disse de chofre, levantando-se a fim de colocá-la para fora da sala. Espere um momento, disse Burton fechando o livro. Quero ouvir por que uma de minhas embaladoras acha que conhece o meu negócio melhor que eu. Conheço a minha parte desse negócio, senhor. Faço todos os dias. Retrucou Fiona, esforçando-se para primeiro olhar os olhos negros e frios de Burton e depois os do outro homem que brilhavam com um maravilhoso tom turquesa e destoavam de sua face dura e rapace. Se as moças forem mantidas e o senhor fizer umas poucas mudanças na rotina de trabalho, o chá será embalado com mais rapidez, tenho certeza. Continue. Ela respirou profundamente. Bem, cada moça realiza todo o trabalho de embalagem, não é? Quando é uma caixa, ela tem que passar cola nela. Quando é uma lata, tem que colar o rótulo nela.
Depois ela enche a lata de chá, lacra e cola o preço. O problema é que sempre saímos do nosso posto para pegar mais material. E isso desperdiça muito tempo. E às vezes o chá gruda no pincel da cola. É perda de material. O senhor devia colocar algumas moças, talvez 20 das 55 na embalagem, e separar outras 15 para pesar e encher as latas, outras 10 para o lacre e o selo, e mais 10 para providenciar o material necessário às mesas. Como o senhor pode ver, cada moça renderia mais. Isso agilizaria o processo e baratearia o custo do empacotamento, tenho certeza. O senhor não poderia pelo menos tentar? Burton sentou-se em silêncio. Olhou-a e depois se fixou no vazio, ruminando as palavras que acabara de ouvir. Fiona considerou isso um bom sinal. Ele não a rejeitara nem a despedira, pelo menos até aquele momento. Ela sabia que as outras moças tinham ouvido. Olhou-as às suas costas e sentiu o peso da esperança desesperada em seus ombros. Sabia que a sua ideia fazia sentido. Oh, por favor, que ele também pense isso, ela rezava. É uma boa ideia. Burton finalmente se manifestou e o coração de Fiona se encheu de alegria. Senhor Minton, ele continuou, quando terminar o que está fazendo, quero que o senhor ponha isso em prática com o restante das moças. Mas, senhor Burton, ela disse com um sopro de voz, eu pensei que o senhor manteria todas aqui. Por quê? Você acabou de mostrar como fazer com que 40 moças trabalhem por 100. Por que eu deveria pagar para 55? Ele sorriu para o companheiro. Alta produtividade com menos custo. Isso vai alegrar o banco, Randolph. O homem corpulento soltou um risinho de satisfação. Pronto, ele disse enquanto pegava outro livro. Fiona se sentiu como se estivesse levando uma bofetada. Virou-se e saiu do escritório de Minton humilhada. Tinha sido uma tola. Uma droga de uma grande tola. Ao invés de restituir o trabalho de suas amigas, confirmou que elas eram desnecessárias. Ensinara William Burton um modo de obter mais trabalho com menos pessoas. E se desse certo ali, ele provavelmente implementaria as ideias dela em suas outras fábricas, em Bethnal Green e Limehouse, e também despediria algumas moças de lá. Quando é que aprenderia de uma vez por todas a se controlar e manter a boca fechada? Enquanto passava pelas moças, com o rosto pegando fogo e morrendo de vergonha de si mesma, sentiu alguém pegar em sua mão. Dedos magros e ágeis a enlaçavam, era Amy. Obrigada, Fi, ela murmurou, por ter tentado, você é tão corajosa. Eu queria ser assim tão valente como você. Ai, sou insensata, não corajosa, disse Fiona com os olhos cheios de lágrimas. Amy beijou seu rosto e Violet fez o mesmo. Jem aconselhou-a a voltar depressa para o trabalho, antes que fosse parar na fila com elas. Os raios de sol que aqueciam as costas de Joe pareciam incompatíveis com as alamedas esquálidas e as ruas estreitas de Whitechapel, por onde ele e Fiona passeavam. Raios cruéis que se precipitavam sobre casas e lojas que caíam aos pedaços, expondo telhados avariados, paredes descascadas e canaletas sujas pela chuva e o nevoeiro. Ele podia ouvir a voz do pai dizendo: nada como o sol para fazer este lugar parecer deplorável. É como rouge no rosto de uma velha prostituta, só faz piorar as coisas. Ele desejava fazer mais por ela. Queria levá-la a lugares elegantes como um daqueles pubs, com paredes revestidas de veludo vermelho e espelhos gravados.
mas tinha muito pouco dinheiro e tudo o que podia oferecer. Como entretenimento, era um passeio pela Commercial Street, para olhar vitrines e talvez um saquinho de rodelas de batata frita ou amêndoas picantes que custavam um penny. Pôs-se a observá-la enquanto ela olhava a vitrine de uma joalheria. Esquadrinhando o movimento do maxilar de Fiona, ele se deu conta de que ela ainda se torturava pelo episódio com Burton, pelas moças que acabaram sendo despedidas. Chamou-a logo após o jantar e durante a caminhada ela contou o que havia acontecido. Você realmente achou que podia vencer? Ele lhe perguntava agora. Fiona virou-se desconsolada. Esse é o problema, Joe. Eu achei que podia. Joe sorriu balançando a cabeça. A minha garota tem culhões de ferro, tem sim. Ela riu e ele sentiu-se feliz por vê-la rindo. Ela já havia chorado muito pelas companheiras de trabalho. Lágrimas amargas de pesar e raiva. Ele não podia vê-la chorando, isso o fazia-se sentir inútil e desesperado. Abraçou-a, puxou-a contra si e beijou o cocuruto dela. 12:06. Sussurrou no ouvido dela enquanto caminhavam. Esquece o Sr. William Burton. 12:06. Ela repetiu excitada. Isso mesmo. Acrescente um pouco mais, os negócios foram bons esta semana. E como estão as coisas com seu pai? Joe deu de ombros. Não queria tocar no assunto, mas ela o pressionou e ele acabou contando que os dois tinham tido uma briga feia naquele dia. De novo? O que foi desta vez? A compra de uma segunda barraca. Eu quero, mas ele não quer. Por que não? Bem, Fi, a coisa é assim, ele agitou-se. Estamos nos dando bem com uma barraca, mas podíamos faturar mais. O negócio está lá. Você mesma viu no último sábado. Não conseguimos dar conta da demanda, ficamos realmente de fora. Ficamos de fora, Fi. Com as pessoas querendo comprar. Podíamos virar um outro caixote de maçãs, mais figos, mais batatas, mais brócolis, mas não se pode vender com uma carroça vazia. Faz 2 meses que tenho falado para o papai comprar uma outra carroça e dividir a mercadoria entre elas, uma para frutas e outra para legumes e verduras, mas ele teima em não me ouvir. Por que não? Isso faz sentido. Ele alega que estamos indo bem do jeito que estamos, que conseguimos viver e que não precisamos correr riscos. Não se engane com o sucesso, ele diz. Mas, por Deus, vive tropeçando nos próprios pés. Não consegue ter uma visão ampla. Eu não quero trabalhar apenas para sobreviver. Quero ver lucros e fazer o negócio crescer. Esquece o seu pai, disse Fiona. Mais 1 ano ou um pouco mais e você não estará sob o domínio dele. Teremos a nossa loja e faremos o maior sucesso que já se viu. Por enquanto, o que você tem que fazer é aguentá-lo, não pode fazer mais nada. Você está certa, ele disse com melancolia, mas se perguntava se conseguiria aguentar. A tensão entre os dois piorava cada vez mais. Não queria contar para Fiona que já tivera aborrecimento demais naquele dia, mas ele e o pai quase chegaram às vias de fato. Assim, como não queria contar que depois da briga o pai saiu para tomar uma cerveja deixando-o sozinho, e Tommy Peterson apareceu. Ele elogiou a carroça. Viu como Joe trabalhava de maneira eficiente e convidou-o para ir ao seu escritório no dia seguinte em Spitalfields. Joe estava certo de que Tommy queria a aquisição de uma outra carroça e até mesmo oferecer melhores condições de supri-la. O que diria para o homem que seu pai não aprovava? Ele não queria parecer um chato.
Joe e Fiona caminhavam em silêncio enquanto a tarde esfriava. O verão estava terminando. Logo viria o outono, e com o tempo frio e a chuva, as caminhadas no fim da tarde se reduziriam. Joe se perguntava sobre um jeito de ganhar mais dinheiro para que eles pudessem abrir a loja e se casar o mais rápido possível, quando de repente Fiona disse: "Vamos tomar um atalho." "O quê?" Ela ria com malícia. "Um atalho, por ali." Apontou para um beco entre um pub e um escritório de carvoaria. "Sei que vai dar no caminho para Montague Street." Ele levantou uma sobrancelha. "O que foi?" "Só estou tentando chegar em casa mais rápido." Ela se pôs um ar inocente e o empurrou à sua frente. Enquanto adentravam pelo beco alguma coisa com patinhas ágeis, saiu de dentro de uma pilha de caixotes de cerveja. Fiona gritou e deu um pulo. "É só um gato", disse Joe. Uma raça, Ana." Ela o impeliu contra a parede, rindo e beijando-o. Não costumava ser tão ousada. Geralmente ele é que a beijava primeiro, mas não se incomodou nem um pouco, na verdade até gostou. "E o que significa isso?" ele perguntou. "Está tentando me dominar?" "Se não gosta, pode ir embora." Ela o beijou novamente. "Pode partir quando quiser." Outro beijo. "É só falar." Joe considerou a oferta dela. "Talvez não seja tão ruim", ele disse, abraçando-a e beijando-a, um beijo longo e intenso. As mãos de Fiona estavam em seu peito e ele sentia o calor atravessando a sua camisa. Podia sentir o coração de Fiona palpitando. A sensação de tê-lo tão forte, tão vulnerável sob a palma da mão e inteiramente à sua mercê deixou-o desarmado. Ela era a sua alma gêmea. Fazia parte dele como sua carne e osso. Estava com ele em tudo o que ele fazia. Ela era tudo o que ele queria da vida, a verdadeira medida dos seus sonhos. Ele a desejava, precisava dela, naquele lugar, naquele instante. Era tão difícil controlar o desejo por ela, a suavidade daquela pele, aquele cheiro, mas ele não podia. Mas tinha que acontecer alguma coisa e logo, antes que a dor acabasse com ele em agonia. Joe, ele ouviu o sussurro ansioso de Fiona. "Você está bem?" Ele riu. "Ah, Fiona, nunca estive tão bem. Tem certeza?" "Eu acho que..." Ele não pôde conter o riso. "Fique tranquila, eu só estava brincando." Ele secou-se com lenço e jogou fora. "Não posso levá-lo para minha mãe lavar." "Você não pode?" "Ora, Fiona, você não sabe nada disso, não é?" "Você também não sabe muita coisa", ela replicou. "Sei mais que você." Ele a beijou no pescoço. "Sei como fazer você se sentir tão bem como me fez sentir." "Oh, não, que droga!" Ela gritou, afastando-o. "Esqueci a hora. 9 horas, mamãe vai me esfolar. Vai pensar que me assassinaram. Vamos embora, Joe." Abotoaram sem jeito a blusa e a camisa e retornaram ao caminho escuro. Por que tinha que ser assim? Por que precisavam se esconder em becos ou na beira lamacenta do rio para namorar? Nervosa, Fiona imaginava a desculpa que daria por chegar tão tarde. Correram por todo o caminho de volta até a Montague Street. "Aqui estamos, Fi. Você voltou antes que alguém pudesse ter notado sua ausência." Ele disse enquanto a beijava rapidamente na escada. "Tomara. Pelo menos o meu pai não está em casa. Amanhã a gente se vê."
Ela virou-se para entrar em casa, mas antes o olhou. Ele ainda estava com os olhos cravados nela, esperando que entrasse só, para depois ir embora. 12:06, disse Fiona. Ele sorriu para ela. Sim, meu amor, 12:06. Capítulo 5. Kate Finnegan olhou a enorme pilha de roupas diante dela e gemeu. Lençóis, toalhas de mesa, guardanapos, blusas, camisões de dormir, camisolas, anáguas, tinha que dobrá-las todas dentro de seu cesto. E que tortura era equilibrá-lo sobre o ombro durante o longo trajeto para casa. Lily, diz a tua patroa que isso vai custar o dobro. Essa carga está enorme. Ela gritou da copa da senhora Branston. Lily, a empregada da senhora Branston, uma mocinha irlandesa alta e ruiva, pôs a cara na porta. Claro, direi a ela, senhora Finnegan, e espero que a senhora consiga. A senhora sabe como ela é. Não abre a mão nem para dizer bom dia. Aceita uma xícara de chá antes de sair? Adoraria, mas não quero metê-la em encrenca. Ora, não precisa ter medo disso, disse Lily amistosamente. A patroa foi até Oxford Street para fazer compras. Vai demorar uma eternidade. Então, pode colocar a chaleira no fogo, mocinha. Depois de arrumar a pilha de roupas, Kate sentou-se à mesa da cozinha. Lily aprontou o chá e o pôs na mesa, acompanhado de um prato de biscoitos. Conversaram até esvaziar o bule. Kate a respeito dos filhos e Lily do seu namorado Matt, que trabalhava na Commercial Ducks. E você o vê muito? Kate quis saber. Com você aqui o dia todo e ele trabalhando no Rio? Vejo sim, senhora Finnegan. Com tantos assassinatos acontecendo nesses dias, ele virou minha sombra. De manhã, quando sai para o trabalho, passa por aqui e volta de novo à noite. E vou lhe dizer a verdade, dou graças a Deus por isso. Nunca mais saio à noite. E lhe dou razão. Você não acha que essas mulheres também estão apavoradas, com medo de andar pelas ruas? Mas o Pad diz que ainda vê algumas de noite. Elas não têm muita escolha. Se não saírem, morrem de fome. O padre Deegan falou sobre os assassinatos na missa de domingo, comentou Kate. O preço do pecado é a morte por aí afora. Não quero discordar dele, afinal é um padre, mas tenho pena destas mulheres. Tenho mesmo. Às vezes vejo-as gritando e xingando bêbadas e alquebradas. Não acho que escolheram esta vida. Acho que acabaram assim por causa da bebida e das dificuldades. A senhora devia ouvir o que a senhora Branston diz. Disse Lily com raiva. Chama estas pobres mulheres assassinadas de filhas do Satã. Acha que mereceram o fim que tiveram porque eram prostitutas. Para ela é muito fácil achar isso. Instalada numa casa quentinha e com dinheiro entrando pelo rabo. Deu uma pausa para tomar um gole de chá e se acalmar. Para ela é fácil achar tudo isso. Como minha avó dizia, a moralidade é para quem pode pagar por ela. Sabe, senhora Finnegan, os assassinatos me preocupam, mas o que realmente me preocupa é o que tem acontecido nas docas. Nem me fale. Eles estão fazendo a coisa certa, sei que estão, mas se entrarem em greve, Deus sabe quanto eu e Matt poderemos casar, disse Lily, angustiada. Talvez só ano que vem. Kate afagou a mão dela. Não vai demorar tanto, querida, não se preocupe. E mesmo que demore um pouco mais do que você imagina, lembre-se que o seu Matt é um bom rapaz, ele vale a espera. Suas palavras de estímulo deixaram Lily mais tranquila em relação à ameaça de greve. Pad acreditava que a greve era inevitável, só não sabia quando. Na semana anterior, ela se sentara com lápis e papel para calcular quanto tempo eles aguentariam
se Paddy aderisse à greve nas docas. Poucos dias, no máximo uma semana. Ele geralmente ganhava cerca de 26 shillings por semana, por 60 horas de trabalho. Essa quantia podia aumentar ou diminuir de acordo com o movimento no armazém. Além disso, muitas vezes ele também conseguia 3 shillings extras, trabalhando como vigia noturno ou tarando chá, despejando os caixotes e empilhando as folhas. Para os classificadores, tarefas que aumentavam os ganhos para 29 shillings ou mais. Ele ficava com 2 shillings para a cerveja, tabaco e jornais. Tirava um para o sindicato e entregava o restante para Kate, cujo trabalho consistia em fazer esse dinheiro esticar, como a estrada Mile Wind. Ela suplementava o salário do marido com seu trabalho de lavadeira, que lhe rendia 4 shillings por semana, já descontados o sabão e a goma, e com o aluguel do quarto para o Rod e a comida que cozinhava para ele, pelos quais recebia 5 shillings por semana, e também ficava com o salário do Charles, cerca de 11 shillings, e o de Fiona, cerca de 7, menos o que eles tiravam para as despesas pessoais. Charlie para a cerveja e despesas de rapaz, e Fiona para suas compras. E isso resultava em mais 15 shillings que davam, ao todo uns 20 e poucos shillings para ela. As despesas semanais incluíam os 18 shillings do aluguel. A casa podia ser cara. Muitas famílias se contentavam em alugar um único piso por 8 ou 10 shillings. Mas era quentinha e não tinha umidade e insetos. E Kate estava convencida de que um espaço pequeno e apinhado de gente acabava sendo uma falsa economia, porque o que era poupado no aluguel gastava-se com médicos e excesso de trabalho. E ainda havia o carvão, 1 shilling por pessoa naquela época, mas no inverno podia chegar a 2 e mais 6 pences para o óleo das lamparinas. Tudo isso deixava uma sobra de uns 10 shillings que ela gastava na comida e que não era suficiente para o tipo de alimentação que pretendia. Limitava-se a 20 shillings semanais para a compra de carne, peixe, batatas, frutas, verduras, legumes, farinha de trigo, pão, farinha para mingau, gordura, leite, ovos, chá, açúcar, manteiga, geleia e melado, o que propiciava 3 refeições diárias para 6 pessoas sem contar o bebê, e também saía 1 shilling para o seguro, funeral e mais outro para o fundo do vestuário, que era guardado numa lata para o caso de alguém da casa necessitar de um casaco ou de um par de botas, e ainda 2 shillings para o fundo de greve. Este fundo ela começara 2 meses antes, e a partir daí depositava o dinheiro semanalmente, mesmo que para isso tivesse que restringir a quantidade de alimentos. Além disso, restavam 4 shillings para cobrir gastos extras, contas de médico, engraxate, roscas, pastilhas para a garganta, fósforos, agulhas, algodão, colarinhos, sabão, tônico, selos e unguento. Geralmente, depois dos sábados, restavam apenas uns poucos pences. Ela e Paddy haviam lutado muito para ter este padrão de vida. Ele conseguiu se sobressair no trabalho das docas e tinha um emprego fixo. Já não era aquele trabalhador casual da época em que se casaram. Um trabalhador que todo dia era obrigado a madrugar no rio em busca de um chamado, onde na maioria das vezes o capataz optava pelos homens mais fortes e pagava 3 pences por hora. Agora, Fiona e Charlie também trabalhavam e seus salários eram de grande valia. Enfim, eles eram pobres, mas eram pobres respeitáveis e isso fazia toda a diferença no mundo. Kate não precisava recorrer à casa de penhores para comer. Seus filhos estavam sempre limpos e vestidos de maneira satisfatória, frequentemente com botas remendadas. A luta constante para manter as contas em dia fazia Kate enlouquecer, mas deixar de pagá-las era algo impensável.
significaria pobreza de verdade, um completo esmagamento. Inevitavelmente a mobília era jogada na rua, não se conseguia mais pagar o aluguel e proliferavam os piolhos na dormida em alojamentos imundos. Uma situação em que os filhos tinham que andar esfarrapados e o marido passava o tempo todo fora de casa para não encarar os filhos esquálidos e famintos. Kate já tinha visto esse tipo de coisa acontecer com algumas famílias vizinhas, de cujas casas os chefes perderam emprego ou caíram doentes. Famílias como a dela sem recursos, só com algumas poucas moedas dentro de uma lata. A miséria era um abismo, onde se despencava com muita facilidade, e ela queria manter a família o mais longe possível disso. Ficava em pânico, só de pensar que a greve podia levá-los até a beira deste abismo. Sei o que faremos, senhora Finnegan, disse Lily sorrindo. Li no jornal que estão oferecendo uma recompensa para quem pegar o assassino de Whitechapel. É muito dinheiro, 100 libras esterlinas. Eu e a senhora podíamos prendê-lo. Kate também sorriu. Ora, isso mesmo, Lily, que dupla daríamos. Nós duas percorrendo os becos pela noite, eu com uma vassoura e você com uma garrafa de leite, cada uma mais apavorada que a outra. As duas mulheres conversaram por mais alguns minutos. Depois, Kate esvaziou a xícara, agradeceu à amiga e disse que era hora de ir embora. Lily abriu a porta da cozinha. Ela teria que contornar um portão e descer por uma passagem estreita, ao longo da casa que ia dar na rua, e sempre arranhava as mãos no muro de tijolos. Seria preferível atravessar o interior da casa e usar a porta da frente, mas algum vizinho podia bisbilhotar e contar para a senhora Branston. Afinal, era uma casa de classe média, situada numa boa rua, e os empregados não usavam a entrada da frente. Até logo, senhora Finnegan. Até logo, Lily. Não se esqueça de trancar a porta, gritou Kate, com a voz abafada e a cabeça escondida pela cesta de roupa no ombro.